Então tá, então vamos à oração, né? Uhum. Mestre Jesus, nesses dias de quarentena, em que tu podas a árvore do mundo para que ela se torne mais frutífera, ajuda-nos também, Senhor, nós mesmos, a podarmos o nosso mundo interior, para que construamos em nós o homem velho, o homem novo, já distanciado do homem velho, das vontades indevidas, dos rompantes de agressão. Ajuda-nos a adquirirmos de forma realmente solidificada a humildade, o amor e a capacidade de refletir, tendo o estudo da tua doutrina por base em nossos corações. Queremos, Senhor, como Estevão, a todo instante dos episódios queremos a todo instante dos episódios de nossas vidas estarmos aptos a refletir, recordando da tua doutrina que nos indica o rumo certo para que nós possamos seguir ao teu encontro. Em especial, Jesus, que Deus te abençoe a nossa companheira Ana Lúcia, a sua filha Ana Cláudia e os demais familiares. Que a dona Ana possa receber a tua luz, o teu amparo. E se for do teu agrado, que ela possa melhorar, ou que se for do teu agrado, que ela retorne ao plano espiritual, que a passagem se faça com mais tranquilidade e ela possa rapidamente estar consciente para trabalhar, estudar e progredir na tua doutrina de amor, auxiliando a muitos, como ela fez nessa vida. Abençoa também todas as filhas, todos os parentes, para que eles possam estar serenos, esperando a melhor decisão amorosa do teu coração. Abençoa-nos a todos, Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Capítulo 4, né? Isso. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Beleza? Beleza. Sim. Então, a gente aqui de início tem 4 passagens a respeito da vida de Jesus, do Novo Testamento, relativos ao assunto da reencarnação, né? Jesus, então vamos aqui a primeira, né? Jesus tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade próxima do Monte Hermon, né? Então ela fica lá mais ou menos uns 300 quilômetros ao norte de Jerusalém. O Monte Hermon, lembra aquele monte que tem o pico nevado? É uma cidade muito bonita. Ela foi reconstruída por Herodes Filipe em homenagem a Tibério César, né? E Jesus já estava muito famoso nessa época. Ele está tão distante de Jerusalém, e aí ele está nas cercanias de Cesareia de Filipe, e ele interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quer dizer, o que as pessoas dessa cidade, já distante de Jerusalém, 300 quilômetros mais ou menos, estão falando a respeito de mim? Que dizem que eu sou. Então, vê, as pessoas dessa cidade, assim como de todas as outras cidades, a preocupação não é, nossa, eu acho que esse homem é elevado.
Esse homem faz, tem algumas ações e a forma e o que ele diz são incomuns. As coisas que ele faz, ninguém faz. É óbvio que observavam isso, né? Mas a preocupação deles era, primeiro, quem é esse cara? Aí eles responderam, olha, alguns estão falando aí que você é o João Batista. Outros estão dizendo que você é o Elias, profeta do século IX a.C. Elias. Outros estão dizendo que tu és Jeremias, do século VI a.C. Ou alguns dos profetas. Então, vê que coisa. E eles... Chega na cidade de Cesareia de Filipe, quem que os discípulos conhecem ali? Se eles são pescadores lá de Cafarnaum, à exceção de Judas, que não é da região da Galileia, é da Judéia, o resto todos são da Galileia. Chega lá em Cesareia de Filipe, bem distante da cidade deles, quem eles conhecem lá? Provavelmente ninguém ou muito poucos, né? Aí vai selecionar quem para fazer essas perguntas. Quem que eles escolheram? Ninguém. É qualquer um. Qualquer um que aparece, Aí já chegou a fama de Jesus, já tinha feito tanta coisa, curado tantas pessoas, apaziguou a tempestade, andou sobre o mar, 5.000, 4.000 pessoas seguindo ele, deu comida para todo mundo. Quem é esse cara? Olha, aqui nessa cidade estão achando que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias. O que esse pessoal acreditava? Já deu para entender o que reencarnação. Já deu para entender o que Allan Kardec coloca. Qual é a finalidade dessa passagem, né? Aí Jesus perguntou... Já acreditava na reencarnação, né? Mesmo que desse outro nome, isso é questão de... É que eles falavam a ressurreição, né? Perguntou-lhe Jesus, e vós? Quem dizeis que eu sou? Quer dizer, até para os 12, a personalidade de Jesus é uma incógnita. Né? Até para os 12, eles não sabem quem é Jesus, eles têm dúvida, será que isso é verdadeiro? Será que está fazendo a coisa certa? É impressionante o que ele faz, as coisas que ele diz é maravilhoso, mas lá no fundo, quem é esse cara? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Judas não queria ser mais do que ele? Judas queria ser... Não estou concordando, não. Esse reino dos céus vai demorar muito, eu vou dar uma apressadinha. Então, vê, nem os discípulos não sabem quem ele não é aceito nem pelos discípulos. Os discípulos vão começar a se dedicar a ele depois do Pentecostes, depois dele ter morrido. Então, nem eles estão sabendo quem é Jesus. Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque você tirou isso de você mesmo. Isso? Não, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Quer dizer, foi um espírito que revelou para ele, né? Ninguém aqui na Terra sabe isso. E nem você. Mas a tua boca se manifestou e talvez tu tenha dito isso de forma involuntária. Entendi. Sem uma reflexão prévia. Talvez tu tenha sido até um médium mecânico, em que você fala, depois tu vai refletir no que você disse. Porque a informação não é tua. A informação é do plano espiritual. Mas tu és bem-aventurado porque você está conseguindo aprender as coisas que a gente está dando nesses 3 anos aqui. Você está conseguindo manter os canais limpos para que você sirva de sintonia e a informação do plano elevado chegue através da tua boca. Eu entendi a coisa? Então, tu não está mantendo tampado aí o canal do coronário. Você está indo bem,
Essa é a razão da bem-aventurança. Mas a gente é tão variado nisso, porque logo depois ele vai desejar repreender Jesus, dizendo que ele não morreria, né? Ele não morreria, que ele não deveria pensar daquele jeito. Logo, alguns segundos ou minutos depois dessa igual passagem. Nós, né, João? Igual a gente. Luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra. É. Aí ele vai dizer, não, aí Jesus começou a narrar do que ele viveria, dos episódios de dor que ele viveria, que ele ia morrer na mão, né, dos sacerdotes e tal. Não, isso não vai acontecer contigo, não pensa nisso. Aí Jesus já disse, para trás de mim, Satanás, né? Então já estava dando margem a reflexões inadequadas alguns segundos depois de ter servido de um bom instrumento mediúnico. Mas, de qualquer forma, não é esse o assunto, né? A gente está fugindo um pouco. O fato é, qual era o tamanho dos judeus espalhados pelo mundo, né? Tem judeu em Roma. Eles acreditavam que uma pessoa que já tinha vivido podia viver de novo. Uma pessoa de 1000 anos atrás, 600 anos atrás, 900 anos atrás. Tá. Esse é o povão. Certo? Esse é o povão. O que eles fazem em Cesareia de Filipe? Alguns são carpinteiros, outros cultivam a terra, enfim, gente simples. Passagem 2. Tetrarca Herodes. Esse é Herodes Antipas. Porém, ouvia falar de tudo que fazia Jesus. O seu espírito se achava em suspenso. Quer dizer, quem é essa alma? Em suspenso é uma interrogação a respeito de quem é esse espírito, de quem é essa alma. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dos mortos. Outros que Elias havia aparecido. E outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Disse então Herodes, eu mandei cortar a cabeça do João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha muita vontade de vê-lo. Então, vê, esse tetrarca Herodes Antipas, ele colocava muitas pessoas para ficar observando a sociedade. Ele queria manter-se no poder e qualquer movimento de insurreição, de revolta, ele queria frear. E esse, como a Joana Dias, quando a Amélia Rodrigues diz nos livros dela, esses súditos de Herodes, esses eram como corvos espalhados no meio do povo local. Então, eles estão atentos a tudo. Tem um cara aí chamado Jesus que ele está andando sobre a água. Tem um cara aí que, sabe o Jairo? Curou a filha do Jairo. Então, ele vem, fica sabendo, está sabendo de tudo que está ocorrendo na cidade. E ainda, as pessoas estão falando que ele é Elias, que ele é Jeremias, que ele é não sei o quê, que ele é João Batista. Não, João Batista ele não é. Eu mandei degolar João. Quem é esse cara? Então, até o próprio rei, ele crê que alguma pessoa que está vivendo com ele naquele momento ali já tinha vivido de novo. Percebe? Uhum. Esse Herodes Antipas é aquele que casou com a sobrinha neta dele, a Herodíades, que era a mãe de Salomé, e a Salomé, numa dança, pediu a cabeça de João Batista, lembra? Sim. Tá. Então, do rei, a população comum, muito distante de Jerusalém, todo mundo acredita que alguém que já tinha vivido podia viver de novo. Então, vamos lá. Após a transfiguração, sabe a transfiguração, né? A transfiguração de Jesus. Ele flutuou e se encheu de luz assim, na frente de Pedro, Tiago Maior e João, né? João, ontem eu estava assistindo, eu não sabia, né? Ontem eu estava assistindo
não me lembro qual era o canal que passa aquele Brasil visto, o Mundo Visto de Cima. E ontem apareceu Santiago de Compostela. Aí eu fiquei sabendo que ali diz que é onde está enterrado o corpo do Tiago Maior. Por isso que é Santiago. E Compostela significa Campo de Estrelas. Uhum. Eu achei tão bonito ontem, que bonito. Aí eles mostraram a igreja e assim. Aí eu digo, gente, o João tinha falado sobre o Tiago Maior e tudo. Aí eu digo, olha aí, ó. Ontem a gente vai vendo, vai juntando as coisas, né? Então, bacana, achei bacana ontem. Legal, hein? E viajar, João, para esses lugares é uma coisa assim, que parece que a energia do lugar, principalmente Jerusalém, nossa, a gente não tem como explicar com palavras o que você sente nos lugares onde Jesus esteve. Não tem. Não tem ninguém que não se emocione sem falar nada, só de chegar no lugar. É impressionante, Legal, é muito né? bom. A gente tem que ver aí, porque muitas cidades elas ficam pedindo, requisitando para elas, né, que tal pessoa veio Uhum. aqui, morreu aqui. Eu não lembro bem quem que morreu na Espanha. Será que não foi o Tiago Menor? O filme estava falando que foi o Tiago Maior, Malu. Foi que Santiago, ali Santiago de Na Espanha, né? Compostela, na Espanha, lá em cima de Portugal. Uhum. Porque Portugal tem uma parte em cima dele que é a Espanha, né? Uhum. Aí ele mostra lá aí ele falou, né? Ele disse assim que ele não afirmou que tá, né? Mas é que foi erigido a igreja, né? Tendo em vista o corpo do Tiago Maior. Aí ele falou do Tiago Maior, que foi erigido em homenagem a ele, que lá se encontrava o corpo do Tiago Maior. Entendi. Agora, se realmente a gente não tem como saber, né? Assim. Assim, por Tudo exemplo, em foi coisa da Jerusalém, igreja, né? A igreja que... lá em Jerusalém, por exemplo, os católicos vão dizer que é exatamente em tal lugar onde eles construíram o túmulo, né? Por exemplo, onde Jesus foi, o corpo ali, foi sepultado, não foi sepultado, tem aquela polêmica. Os evangélicos vão falar que é um pouquinho mais distante, que foi a crucificação dele. Mas tem os pesquisadores, né, que eles colocam, não assim exato, mas num raio de tantos quilômetros. Então, para a gente não importa, é o local, a cidade, né? Quando você vai, você já sente aquela energia. Mas dizer exato, é aqui nesse ponto que houve a crucificação, não tem como. eles não sabem. Afirmar, eu acho que é muito difícil. Mas os católicos fazem isso, os evangélicos falam que é em outro lugar. E assim, cada religião puxa para sua sardinha, mas tem as pesquisas arqueológicas e tal. E vende coisas desse lugar aí, né? Vixe, vende, hein? Às vezes até os próprios pesquisadores eles têm uma divergência entre eles. Tem gente que acha que essa transfiguração é no Monte Hermon, tem gente que diz que é em outro monte, eles não são. Outros falam que é no Tabor, né? O Tiago Maior, ele... Não, é igualzinho como é em Fátima, né? Em Portugal, lá em Fátima, né? Diz que os peregrinos, aonde ela aparecia, em cima lá da árvore, onde ela aparecia para as 3 crianças, diz que os peregrinos, de que todo mundo arrancava um galho da árvore, foi que acabou. A árvore morreu. Foi de tanto que eles arrancaram tudo, todo mundo chegava lá, queria um pedacinho da árvore. É isso que explicaram. Aí, no lugar onde era essa árvore, eles erigiram uma igreja assim, pequenininha, toda aberta, o pessoal vai lá, senta, faz oração, tem um padre que vai lá e reza. No caso, a igreja principal fica aqui, aí aqui do lado tem essa, né? E aí eles replantaram essa planta onde ela aparecia, essa árvore, e cercaram ela.
Você não pega mais nela, porque senão vai essa também, né? vai essa também. E aí, do outro lado, eles fizeram uma igreja maior, porque na igreja mesmo de Fátima era pequeno para a quantidade de gente. Agora, eu vou te ser sincero, eu não senti nada naquela igreja. Eu também. A mesma impressão que você teve, eu também não me tocou nada naquele lugar. Nada. Mas em Jerusalém, não. Agora sim. Agora eu não fui a Jerusalém, mas ali em Fátima, sabe assim, eu não é muito misticismo, sabe? Aquela coisa assim que você tem uma dúvida se realmente, não que eu duvide, né, que as crianças tenham visto que Nossa Senhora tem aparecido para eles e tudo, não é? A questão não é essa, mas essa outra igreja que eles ergueram. Nossa, João, parece um auditório do Chacrinha, sabe? Eu tive aquela sensação, quando eu entrei lá, de que eu estava no auditório. Eu tive aquela sensação de que eu estava no auditório do Chacrinha. Também não. Não senti. E tem o túmulo das meninas. O túmulo também, mas não me tocou. Não me tocou também. O Tiago Maior, ele é o segundo mártir da história do cristianismo. Ele morreu em Jerusalém. Ele morreu mais ou menos da mesma forma que morreu Estevão, né? Então, sim. Essa foi a razão. E Pedro, quando Tiago Maior morreu em Jerusalém, Pedro pediu o corpo de Tiago Maior e por isso ele foi preso. Ele foi preso pela segunda vez, porque Saulo já tinha prendido ele. E se não fosse Gamaliel, Pedro estaria morto. Essa era a decisão de Saulo, queria matá-lo. Ele, João, Filipe, só o Tiago Menor que ele deixou na Igreja do Caminho, porque o Tiago Menor, digamos assim, ele assumiu uma posição asceta de um grande estudioso de Moisés, de estudar Moisés de joelhos. Então, Paulo ficou assim, e agora? Não posso fazer nada com esse homem. Então, o Tiago Menor, que é primo de Jesus, ficou lá, o único. Os outros iam morrer junto com Estevão. Mas o Tiago Maior, que é irmão de João Evangelista, ele morreu em Jerusalém, ele é o segundo mártir. Então, eu acho assim um pouco duvidoso que o corpo dele morto em Jerusalém vai ser enterrado na Espanha. É estranho. Agora, uma outra coisa, se a gente lê o livro No Mundo Maior, é aquele caso daquela relação de ódio de Pedro e Camilo, em que um matou o outro, mas não de forma premeditada, por uma questão de dinheiro, numa relação, digamos, de trabalho familiar. Quem vai aparecer o Calderaro, ele é um espírito muito evoluído, mas ele não tem condição de separá-lo separar aquele processo obsessivo que dura mais de 20 anos, que levou ambos, apesar de um deles estar desencarnado, levou ambos ao hospital psiquiátrico, depois de um vínculo obsessivo muito grande. Ele vai chamar uma mulher muito evoluída, cujo nome não estou me lembrando agora. Quando ela aparece, ambos, tanto encarnado, né, que ele está dormindo, e o espírito está obsidiando nessa relação aí familiar, eles vão achar que ela é a mãe de Jesus. É verdade, eu lembro disso. Então, muito dos espíritos que aparecem com nível evolutivo alto e que são espíritos femininos, a maioria das pessoas interpreta que eles são, que é a mãe de Jesus. Não, essa é a mãe. Não, essa é Maria. Isso é Maria. Não, é a Maria que apareceu. E não é. Basta um espírito um tanto de um bom nível evolutivo que emana uma radiação luminosa, já todo mundo acha que é Jesus. Então, essas aparições aí
de Maria, às vezes não é Maria. E os católicos têm essa ideia, né? Toda imagem feminina, todo espírito feminino que aparece é Maria, Nossa Senhora. É Maria. Tem não sei quanto, ele tem uns estudos de aparições marianas. Não sei quantas Marianas apareceram aí. Quantas Marias, muitas Marias, mas não é Maria, não. Outra razão da gente ir nesses locais e nós nos impressionarmos com a energia do ambiente, isso vai estar no livro Libertação. Que as pessoas vão lá com os seus melhores pensamentos. E a gente sabe que o pensamento, como nós lemos no livro Nos Domínios da Mediunidade, eles, além de intercambiarem e se registrarem em nós, então, eles também ficam nos objetos. Exatamente. Como tem no livro No Mundo Maior, naquele relógio, enfim, naquele museu lá, lembra? Então, muitas vezes a gente chega nesses locais que o ambiente religioso nos inspira muito, é porque realmente ele é um ambiente mais limpo pelas energias mentais das pessoas, sempre ali naquele local, se manifestando das suas melhores formas possíveis, interiormente falando, e o pensamento deles é mais limpo e impregna o ambiente de um pensamento mais elevado. Nos domínios, né, João, da mediunidade, né? Você não pode ser, por Jesus, a razão de, em um lugar específico, ser melhor que o outro. Porque, para ele abençoa a terra inteira, só toda hora. Você tem razão, tem lógica isso. Mas porque Jerusalém é um lugar, na Via Sacra, ou nas igrejas, é um lugar onde muita gente vai ali com aquele pensamento de fé, então impregna, né, em tudo, né? Ô, João, eu acho também o que influencia também é o comércio, né? Porque nesses lugares, às vezes, tem muito comércio, né? Que já desvia o que realmente é, né? Eu acho que isso também deve impregnar de um sentimento que talvez que você também repele, né? Em vez de ser o pensamento de comunhão, de buscar, né? Jesus na hora, ou Maria. Mas tem muito comércio nesses lugares, né? Não dá, né? Agora, então veja, nós somos co-criadores, no sentido da gente transformar para manter um nível adequado de, vamos usar essa palavra, de algum grau de pureza, de melhoria naquele ambiente, ou a gente torna a coisa pior do que ela é. Por exemplo, o umbral e regiões inferiores não é criação divina, é co-criação nossa, é transformação nossa, e a gente, digamos, uma palavra mais simples, criamos o inferno. E Deus suporta a existência do inferno como o pai suporta as feridas que um filho botou nele mesmo, mas que se utiliza das feridas para a própria cura do filho. Compreenderam a coisa? Estou tirando, mesmo. Digamos, esse pensamento é literal do livro Ação e Reação. Então, a razão do ambiente religioso nos impressionar mais fortemente é porque ali nós estamos permitindo que, digamos, a energia superior, passando pela gente, fique mais impregnada também nas coisas. Pois é, mas tem diferença aí. Por exemplo, tem diferença. Em Fátima, a gente não sente. Eu não senti nada. Estranho. Já é engraçado. Na Espanha, na Sagrada Família, nossa, eu senti uma coisa diferente, porque você entra na Sagrada Família, você entra de um lado, porque é toda cheia, como se fosse umas árvores, João, sabe? Aquele tronco, aí lá em cima abre os galhos, né? E aí você entra, de um lado tem Maria, do outro lado José e no centro Jesus. É muito bonito, é uma coisa assim de arrepiar, sabe? Eu arrepiei lá dentro. Mas aí, desculpa interromper, Malu,
Mas aí vai de encontro ao que o João falou. As pessoas ficam sensibilizadas nessa catedral exatamente pela construção arquitetônica. É muito linda a concepção da igreja em si. A forma como ela foi construída e feita é uma forma muito linda de expressar a arte da arquitetura em si. Então, mas acho eu que acho é um dos templos religiosos mais lindos que existem no mundo. Se não é o mais e eu lindo. já acho que é uma coisa assim como do plano espiritual ter intuído. Exatamente. Mas só da pessoa ver essa coisa linda, ela já se sensibiliza. Se sensibilizando, as energias já ficam mais positivas ali naquele ambiente e aquilo fica impregnado dentro do ambiente daquela catedral e aquilo retorna para todos os que chegam novos para conhecer a catedral. É o que o João falou, mas o que influencia, acho que ali muito, é a construção do prédio, a construção, a forma arquitetônica como ela foi construída, porque realmente é um templo assim religioso, eu não conheço ainda, né? Mas eu estudei a história, através da história da arquitetura, estudei sobre a construção. Mas é um dos templos religiosos mais lindos do mundo. Mas às vezes parte pela cultura também. Passa pela cultura. Você falou? Na época que ela foi construída, com certeza foi intuição do plano espiritual. Como que, né? É porque é muito bonito, é muito, muito. A coisa assim, ela dentro dela, assim, você olhar, e aí você de repente você vira assim, vê Maria, do outro lado você vê José, e no centro você vê Jesus, dá aquela coisa assim, sabe? Meio que emocionante, aquilo. Deve ser igual um templo do nosso lar, ou como é então, o outro. Você sabe que eu pensei? Eu pensei nisso, daquela construção, aquela que o André Luiz fez, né, mais ou menos do plano e tal, lá do nosso lar. Eu pensei nisso, quando eu a vi, assim, aquelas arcos, torres, né? Aquelas torres, aqueles arcos para você entrar. É muito bonito. Muito bonito. Gente, voltando lá no que o João falou, isso aí não passa também pelo fator cultural? Será que uma pessoa que não acredita em Deus, um cético, né? Será que teria esse mesmo sentimento? É igual falar lá que na igreja de Fátima não foi igual. Talvez pela cultura da não, assim, entre aspas, né? Aceitação do santo pelo santo. Então, está muito na igreja que tem dentro da gente. Talvez uma pessoa que não ateu não teria esses mesmos sentimentos, porque não traz em si esse referencial, não é? Daí, mas, olha, bonito Sim, mas será que teria esse mesmo sentimento? Eu tiro pelo meu marido, porque meu marido ele não acredita, tá? Ele acha que morreu, acabou. Tá? Ele disse para mim, tomara que você esteja certo, porque ele é ateu. Tá? Ele é aquela coisa do cientista. A coisa é toda explicada cientificamente. Tá? Então, ele não acredita em Deus, ele não acredita. Tá? Mas ele chegou lá, ele disse assim, nossa, é uma sensação diferente. Entendeu? Que ele não sabia explicar. Aí eu digo, isso é o espírito te tocando. Já está catequizando já. Não perde tempo para catequizar. Não, e aí é a coisa E ele foi criado dentro da Igreja Católica, que a minha sogra é muito católica e tudo, ele fez, mas ele diz que lá é lavagem cerebral, que fazem a lavagem cerebral na Igreja Católica.
Mas e lá ele sentiu assim uma coisa diferente, que ele não sabia explicar, sabe? Lá em Barcelona, né? Ou na Sagrada Família. Tá? Lá em Barcelona ele sentiu isso. Entendi. Legal, hein? Já está conseguindo captar essas energias, Então, digamos assim, mais superiores e sensibilizando também, né? Água mole em pedra dura, né? Um dia fura. Então, vamos lá. Item 3. Pessoal, vão cuidando aí da hora. Deixa eu cuidar da hora aqui também. Após a transfiguração. Então, Jesus se transfigurou. Alguns acham que é no Monte Hermon, acham que outros é no outro monte lá, não lembro qual é. Seus discípulos, então, interrogaram dessa forma. Aí eles viram lá o episódio da transfiguração. Jesus conversou com Elias e Moisés e tal, né? Depois a gente pode falar sobre esse assunto. Porque dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro. Aí lembraram, né? Olha o Elias ali e tal. Apareceu aí Elias. Viram os espíritos. Aí o Elias não tinha que vir? Então, assim, mas como assim que você é Jesus, mas Elias ainda está desencarnado, ainda não veio? Mas os escribas estavam errados, Elias não tinha que vir primeiro que você? Jesus lhe respondeu, é verdade que Elias... Hã? Não, desculpa, João, é que eu não vi que estava aberto. É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e que eles não o conheceram. Quer dizer, alguém que era amado, conhecido em todo lugar, todo judeu acreditava e admirava Elias. Quando Elias vem, o Elias não é reconhecido. E olha que o nascimento de João Batista, através de Isabel e Zacarias, foi um nascimento que chamou muita atenção. Porque um sacerdote que não podia ter filho, aí depois dele ser velho, da esposa já ser de idade, tem um filho, e aí o pai fica mudo por o período da gestação inteira. Então, o nascimento de João foi alguma coisa que diz, olha aqui, olha essa criança que vai nascer. Olha, atenção, atenção, essa criança que vai nascer chamou atenção. Mas não o conheceram. E o trataram como bem quiseram, como bem eles aprovam. O que fizeram com João? João foi degolado, né? Não era aceito pelos fariseus. E assim farão sofrer o Filho do Homem. E assim, o próprio Jesus, que eles estão esperando há tanto tempo, é o rei esperado, o Cristo prometido, vai sofrer. Mas beleza, com relação ao Elias, que já veio e já morreu, os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Certo? Certo. Então, foi aí uma coisa. Volta a tudo. Cidades distantes de Jerusalém. Quem os judeus acreditam que é alguém que se tornou famoso pelas coisas que falava e fazia. É algum profeta antigo. Pessoas simples do povo. De diversas idades. Chega no rei. Aí o rei, né? Então, todas as classes sociais. Não. Alguém que viveu. Quem é esse cara? Esse cara, eu acho que ele é Elias, um profeta antigo. Aí outro ponto. Agora são os apóstolos. Que perguntando, mas o Elias está desencarnado? Ele não tinha que vir antes de você? Já veio. E já morreu. Foi como ele foi tratado. E os apóstolos. Antes, estamos falando de rei e de quem não é apóstolo. Distante da cidade. Qualquer pessoa do povo. Agora dos apóstolos. E eles compreenderam que foi de João Batista que ele falava. Né?
Jesus disse, não era João Batista. Quando não. Eles, digamos não. Assim, se não fosse, Jesus não falou, não. Jesus ele confirmou, certo? Confirmou, exato. Confirmou. Porque ele captava o pensamento de todo mundo. Se João não fosse Elias, não, vocês entenderam errado, não é dessa pessoa que eu estou falando. Ora, mas quem seria Elias que não João Batista? Quem seria de um tal nível que seria o profeta Elias? Não tinha. O João e Elias também, no caso João Batista, né? Ele foi decapitado porque também, como Elias, ele decapitou muita gente, né? Foi muito severo. A lei era muito rígida, e os profetas antigos também eram. Se você vai assassinar crianças ali no ritual de jogar o seu próprio filho ao deus de Baal no fogo, o profeta Elias vai se encolerizar e vai acabar com essa prática sacrificial aí, mandando degolar muitos sacerdotes. De forma... A lei é assim, como vai falar aqui mais para baixo. A lei naquele tempo era rígida e você tinha que cumprir, porque senão você não entrava no reino dos céus. Então, vamos lá. Então, agora a questão da nomenclatura. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas, das crenças básicas dos judeus, sob outro nome. Mas isso é questão na nossa língua, isso é questão de português. Uhum. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. Lembram? Quem são os saduceus? Os saduceus, eles não acreditavam na imortalidade da alma. Os fariseus acreditavam. Os saduceus não acreditavam aí no que nós estamos vendo. E alguém que já tinha vivido podia viver de novo. Os saduceus não acreditavam nisso. Eles só ficavam no texto literal. Você tinha que ler o texto. Eles querem ver a literalidade do que está sendo dito ali, sem que valesse interpretações ou tradições, ou uma fala oral, né? Um ensino oral, como faziam os fariseus. Eles eram opostos aos fariseus nesse ponto. O fariseu acreditava na imortalidade da alma, na ressurreição. Ele ia junto do povo e falava de uma forma interpretativa do texto de Moisés. Os saduceus distante do povo. E nada de interpretação, literalidade dos textos. Né? Eles não acreditavam na existência de anjos bons e maus. Os saduceus. Mas os fariseus acreditavam. Os saduceus faziam boas obras. Não eram tão ritualistas quanto os fariseus. E faziam boas obras. Porém, para receber... Benefício materialista. Para receber em vida uma recompensa pelas boas obras praticadas. Então, Kardec vai dizer o que sobre os saduceus? Os saduceus são deístas, quer dizer, só acreditam em Deus. O resto não existe. Esse negócio de espírito, esse negócio da gente morrer, continuar, de vir de novo. Não, isso tudo é história. Então, eles só acreditavam na existência de Deus. Ponto. E eram também materialistas, sensualistas, porque eles estão fazendo alguma coisa boa para receber mais à frente, em vida. Então, somente os saduceus acreditavam que morreu, acabou. Mas eram religiosos. Estavam junto com os fariseus no comando da religião judaica. Os outros, todo mundo, do povo, pessoas simples, reis, apóstolos, não apóstolos, todo mundo crê, à exceção dos saduceus, que eram poucos. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros pontos, não eram claramente definidas. Quer dizer, alguém que já tinha vivido podia viver de novo? Podia. Mas como? Como é que isso acontecia? Aí faltou clareza. Aí não tinha conhecimento. Porque só tinham noções vagas e incompletas acerca da alma e da sua ligação com o corpo.
Aí é o que Kardec vai explicar no Livro dos Espíritos. Não, começa na concepção e tal, mas nem quando a criança nasce, ainda não está completa a ligação do espírito com o corpo. Aí André Luiz vai aprofundar, né? Dizendo que isso vai até os 7 anos, que quando a pessoa vai reencarnar, ela sofre um processo em que se torna o perispírito de um feto, ele sofre um processo de se tornar uma miniatura do que ele era. Mas isso aqui é coisa para que hoje nós temos condição de assimilar. Nessa época, como assim uma pessoa vai ser reduzida? Não tem condição de falar sobre esse assunto. Então, eles acreditam na reencarnação, dando um nome de ressurreição, que, pela língua, é um nome inadequado, ressurreição, e ainda os detalhes das coisas não tem condição de aprender, não sabe como acontece, não tem clareza, a noção é incompleta, é vaga. Mas eles acreditavam que um homem que vivera podia reviver, mas não sabiam de que maneira isso poderia acontecer, dar-se. Designavam pelo termo, pela palavra ressurreição, que o Espiritismo, mais judiciosamente, mais adequadamente, chama de reencarnação. Né? Com efeito, a palavra ressurgir, ressurreição, pressupõe o retorno à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Mas a gente está discutindo a razão pela qual chamaram um fato crido com uma outra palavra. Só isso. Sobretudo quando é materialmente impossível retornar ao corpo, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Ora, Elias é do século IX, tem 900 anos entre Elias e João. Se ele era Jeremias, tem 600 anos. Né? Se acham já absorvidos. Já o que era orgânico virou inorgânico de novo, pela decomposição das bactérias. Voltou à terra, voltou ao mineral. A reencarnação, então, ressurreição não é um termo adequado. Aí vamos à terminologia das coisas e chega nessa explicação de Kardec. A reencarnação é um termo melhor. É a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, novamente formado para ele, e que nada tem de comum com o corpo antigo. Porque ele lá virou vegetal depois, aqueles elementos inorgânicos passaram a fazer parte depois pelas bactérias de novo, gerando substâncias nitrogenadas para as plantas e vai fazer parte de um corpo vegetal e se é comido vira parte de um corpo de um herbívoro e assim fica na cadeia. Agora aqui é um novo corpo. Aquele outro está fazendo parte de outro ser. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem a outros profetas. Quer dizer, melhor usar a palavra ressurreição para o caso de Lázaro. Porque o Lázaro voltou no mesmo corpo. Ele já tinha sido sepultado, ficou três dias ali já sepultado, 3 dias sepultado. E aí Jesus volta a Betânia. Não, Lázaro, sai daí, você ainda não morreu. Nossa, Lázaro ressurgiu. Esse é o caso de ressurreição. Sim, essa palavra é mais adequada a Lázaro, mas não a João. Não a outros profetas. Não a Elias. Ele é do século IX. Né? E a gente sabe, pode estudar depois mais para frente, que Lázaro, o espírito ainda não estava separado do corpo. Mas a palavra, a questão do português, ressurreição, é melhor aplicada ao caso de Lázaro. Para Elias não tem como. É quase 1000 anos. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, já dos apóstolos, a crença que Jesus não combateu, Jesus ratificou a interpretação dele. Se João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias. Pois João fora visto criança. E seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias. Agora, a melhor palavra, reencarnado, mas não ressuscitado. Né?
E a gente sabe que o nascimento do João chamou atenção demais. João era criança, a diferença é de 900 anos. Elias já tinha sido morto. Os pais eram conhecidos, não podiam ter filhos. Só depois de velhos tiveram filhos. E ainda, para chamar mais a atenção, um sacerdote ficou mudo durante o período gestacional do seu filho, Zacarias, que era de Sírios. Né? Mas vê, quando a gente está encarnado é o problema, porque ele não acreditou na palavra do Espírito, por isso ele ficou mudo, né? Você vai ter um filho, Zacarias, aí duvidou, então tá, tu vai ficar mudo agora por um período. É bom que chamou atenção, mas ele é de Sírios e não acreditou. Também o desejo da pessoa de ter um filho, porque não tem filho, era uma punição, né? Então, vamos lá. Então a gente já viu aí, né? Vai só percebendo a sabedoria de Allan Kardec. O povo distanciado de Jerusalém, um rei e os apóstolos, quer dizer, não apóstolos, enfim, a exceção dos fariseus, o resto acredita na reencarnação. Mesmo João já deu o horário. Já deu, né? Uhum. Então vamos parar aí, né? Deixa eu marcar aqui. Hoje é dia... Que dia é hoje? 8? No 9 hoje. Quem faz a oração, gente? Deise, faz aí. Pode. Qual Deise? Você. Eu? Quem Estamos em duas. Então. Duas Deise. Pois é. Se deu bem, hein, Deise? Oi? A outra Deise se deu bem. Ficou quietinha, danada, né? Tava mudo, meu Deus. Mas você fica à vontade, Deise. Quem chegou mais antigo, né? É posto, né, João? É mais antigo dentro do grupo, né? Quer fazer, Deise? Não, Xará. Pode ir. Tá. Aí na próxima é a Deise Xará. Isso. Senhor Jesus, Mestre misericordioso, de todo amor, bondade e justiça, nós queremos te agradecer por esse momento de reunião, te agradecer, Jesus, pela vida, pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade do aprendizado, de estarmos hoje na doutrina espírita, depois de termos renegado esses ensinamentos, os teus ensinamentos de amor, hoje estamos iniciando os primeiros passos nesse entendimento, Jesus, das tuas lições, relembrando em nossos corações, na nossa mente, tentando iniciar a vivência dos teus ensinamentos. Sabemos que a nossa querida Terra passa por um momento de renovação e te rogamos, Jesus, que envolva todo o planeta como já tu envolves, mas que cada um de nós possamos sentir mais de perto a sua presença, o teu amor, as leis do Criador que nos impelem a caminhar mais depressa, a avançar mais na vivência da fraternidade, do amor ao próximo e a nós mesmos. Fortalece-nos, Jesus, a todos nesse aprendizado, que seja definitivo, que todos nós possamos acompanhar essa evolução, que vem através da dor desse momento em que estamos sendo podados na árvore do cristianismo. Que essa árvore floresça, frutifique, que todos nós possamos ser um pouquinho da tua luz. Abençoa, Jesus, a todos que sofrem no planeta nesse instante e que ainda não entendem, Senhor, a necessidade dessa renovação. Quantas pessoas estão chorando nesse momento por motivos diversos? Pela fome, pela perda de um parente, pela perda de um emprego. Abençoa a todos, toca o coração de cada um, trazendo a serenidade e a paz. Rogamos, Senhor Jesus, de todo o nosso coração, pela Ana Lúcia,
pela sua família, especialmente, pedindo que eles sejam confortados e que seja feita a tua vontade, mas que cada um possa estar vivenciando em seu coração, na sua mente, a serenidade desse momento. Abençoa-nos, Jesus, sempre, com a tua presença amorosa em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Bom Tchau. dia para todos.